Só no primeiro trimestre de 2025, ou seja, janeiro, fevereiro e março, o governo angolano já gastou aproximadamente 700 milhões de dólares americanos, quase 550, 600 milhões de euros, na compra de combustível para alimentar o funcionamento geral do país que precisa de combustível. Mas é o maior produtor de petróleo bruto na região a sul do Saara, em África. Quer dizer, um dos maiores produtores de petróleo no mundo gasta milhões e milhões de dólares para comprar o petróleo transformado. Eu vou dar um exemplo ilustrativo e simples. Imagina na nossa aldeia o maior produtor de milho nunca tem fuba. A fuba compra no estrangeiro. O maior produtor do milho nunca tem rolão, nunca tem farelo, nunca prova quiçangua, porque os derivados do milho compra no exterior do país. O maior produtor de mandioca nunca tem a farinha moceca, nunca tem a farinha da mandioca. É estranho, é uma sensação estranha, mas tem uma explicação. A explicação é aquela que eu sempre tenho tocado em meus vídeos. O governo do MPLA burla o Estado. Alguns espertos dirigentes do MPLA são acionistas, outros são sócios das refinarias de petróleo lá no exterior do país, por isso não aceitam construir refinarias no país, para passarem a comprar os derivados de petróleo no exterior do país, nas fábricas das quais têm ligações. Desde o tempo do José Eduardo dos Santos, infelizmente, a época do João Lourenço, isso não está a mudar, que alguns ministros, generais, governantes ligados aos setores políticos de topo, que controlam a economia do país, fizeram parceria com as refinarias de petróleo em alguns países da América Latina, da Europa, da Ásia, etc, etc, etc. E eles entendem que se o Estado angolano criar as refinarias de petróleo, por exemplo, no Lubito, a refinaria de petróleo do Lubito já lançaram a pedra há muitos anos, mas não estão a conseguir construir a refinaria. A refinaria do Soio não estão a construir. E em outros pontos, Cabinda deveria ter refinarias, Soio deveria ter refinarias, Luanda, aquela refinaria devia ser mais ainda ampliada, requalificada e potencializada. Benguela deveria ter refinaria e mesmo outros pontos. Angola provavelmente está a navegar por cima de petróleo offshore, em todo o canto. Então as refinarias de petróleo não só deveriam empregar muita gente, como tornar o país verdadeiramente rico. Porque na região da África Austral, ao longo desses anos todos, só Angola é que produz petróleo bruto. Mas agora a Namíbia está a entrar na dinâmica. Mais tarde, mais cedo, o Moçambique entra na dinâmica. Se Angola tivesse as refinarias de petróleo, então não só teria o monopólio de refinar o petróleo dos produtores da região futuros, como também deveria se arrogar ao monopólio de distribuir os derivados de petróleo em todos os países da região. Poderia ser mesmo uma potência. Não. Os burladores do Estado, ou seja, aqueles que estão engajados a burlar o seu próprio Estado, ou seja, um pai, um chefe de família ou uma mãe rouba a sua própria casa, assalta a sua própria casa. Para fechar,
Vou dar um exemplo concreto. O Higino Carneiro, o famosíssimo general Higino Carneiro e Rico, quando era governador do Kwanza Sul, criava dificuldades em construir-se a ponte sobre o rio Keve, no corredor do Wakukungu. Durante muitos anos, o rio Keve estava sem ponte no corredor do Wakukungu, que liga o Kwanza Sul com o Ambo, porque o senhor Higino Carneiro tinha colocado uma jangada no rio e todos os carros, pessoas, etc., tinham que atravessar pela jangada pagando. Então, eu mesmo já atravessei lá milhares de vezes com meus carros pagando. Então, o Higino Carneiro passou muitos anos a sobrefaturar com a jangada dele e não aceitava construir-se a ponte. Então, quando mudaram de governador do Kwanza Sul para um outro, então construiu-se a ponte e a jangada dele ficou inútil. Dessa forma, e o mesmo Higino Carneiro, no segundo exemplo, quando foi governador do Kwanza Cubango, estou a citar nomes e exemplos concretos. Quando foi para o Kwanza Cubango como governador, também nunca engajou-se a construir estradas. Mavinga, que é a atual capital da nova província do Kwando, o Rivungo, o Calai, o Dirico, que até hoje não tem nenhum pedacinho de asfalto. O Higino Carneiro reabilitou as pistas, os aeródromos, uma pequena pista em Mavinga, uma pequena pista no Rivungo, uma pequena pista no Dirico, uma pequena pista no município de Calai. Eu visitei todos esses lugares. O Higino Carneiro colocou lá as avionetas deles. Então, todo aquele que quiser viajar de um município para outro, umas distâncias inimagináveis, tinha que pagar entre 10 a 20 mil kwanza nas avionetas do Higino Carneiro. Então ele não reabilita as estradas para ter clientes das avionetas deles. É esta maneira que estão a fazer petróleo. Não constroem as refinarias porque são sócios das refinarias estrangeiras para burlar o próprio Estado. Mas, meus queridos, isso não acontece só com o petróleo. Isto acontece com todos os outros setores importantes. Aqui vou elencar, para fechar o vídeo, outros exemplos. Angola se arroga uma potência militar na região, mas todos os insumos que a nossa polícia precisa, todos os insumos que as nossas FA precisam, 90% é comprado no exterior do país, até comida. Nós temos aproximadamente 120 mil funcionários ligados ao Ministério do Interior em todos os seus ramos. Temos aproximadamente 110 mil elementos das Forças Armadas angolanas. Você, quando sustenta aproximadamente 200 mil pessoas com equipamentos comprados fora, com alimentação comprada fora do país, você vai empobrecer o país, porque a riqueza de uma nação consiste em vender mais ao exterior do país e comprar menos. Você tem que encontrar mecanismos técnicos que permitem que você descubra mercados no exterior do país para escoar a tua produção, para construir riqueza. É assim que faz a China. A China não compra, prefere vender, produz muito e vende. Mas essa é a dinâmica da economia. A riqueza se construi mais vendendo do que comprando. Assim o dinheiro entra ao invés de sair. O mesmo acontece com os bens alimentares. Houve um escândalo em que os passageiros da nossa transportadora da bandeira, a TAG,
tiveram que ver sua viagem cancelada porque um avião da TAG carregou algumas toneladas de mangas para Portugal, o que mostra que Angola produz mangas. Mas nós encontramos os sumos de manga em todas as lojas, todos os mercados formais e informais importados. Então, se temos capacidade de produzir a manga, temos capacidade de produzir a laranja, temos capacidade de produzir outros tipos de frutas, temos que industrializar o país para transformar esses bens agrícolas para os produtos maquinofaturados, que rendem mais. Porque 1 litro de sumo de manga é muito mais caro do que, por exemplo, 2 quilogramas de manga que tiramos das nossas árvores. Até nas províncias como Kwanza Sul, Huambo, mesmo Luanda, Malange, quase todas as províncias. Na época das mangas, praticamente o preço é muito baixo porque há saturação. Então, se houvesse a indústria transformadora, resolvia esse tipo de problema. Isto vai atravessar todas as nossas instituições. Agora, na República de Angola, existe febre do telefone. Camponeses têm telefone. Funcionários têm telefone. Desempregados têm telefone. Então, Angola não tem fábrica de telefones. Por quê? Por que não produz telefones? Desde aqueles teclados mais simples até ao smartphone. Angola já deveria abrir fábricas de telefones há muito tempo, porque é um produto muito consumido. Aquilo que o teu povo mais consome, aquilo que representa a cultura de consumo do teu povo, não pode comprar fora, porque vai empobrecer mesmo o país. Todos aqueles produtos principais que os angolanos mais consomem, os combustíveis, as frutas, o marisco, as carnes, os cereais, isso não pode ser comprado 80% fora do país. Talvez pudesse se comprar à volta de 20%, para que os 80% fiquem no país, para enriquecer o país e satisfazer o mercado local. É assim que se constrói a riqueza de um país. Agora, quando aquilo que constitui a maior percentagem do consumo da sua população depende dos outros países, não tem como a riqueza do país crescer.